Seja bem-vindo a mais um Viagens para Portugal. Continuamos pelo município de Lagoa e estamos na praia de Albandeira para começar mais um programa cheio de coisas para você ver e vir fazer. Fique connosco porque de certeza que não se vai arrepender. Continuamos por este município que não para de nos surpreender. Cada rua, uma nova pessoa, uma nova história, uma nova tradição ou um produto regional. E dessas conversas e pessoas surge algo que temos que ir conhecer. Uma das tradições mais antigas e algo pelo que Lagoa foi conhecido nacional e internacionalmente, a produção vitivinícola. Antes havia também as adegas cooperativas de Tavira, de Lagos, Que vocês fundiram? de Portimão. Nós fundimos com a adega cooperativa de Lagos. Ok. A de Lagoa e a de Lagos se juntaram. Aqui essa é a entrada normal, Ok. que dá acesso à loja. E no mesmo prédio funciona também uma galeria de arte. Depois eu vi os cartazes, que é muito engraçado juntar a cultura com a arte, é muito chique. Então aqui entramos basicamente no sítio onde podemos ver tudo o que se faz aqui. Tudo que se fez aqui. Ok, tudo o que se fez. Tem também uma reserva histórica, não é? Sim, aqui é a gama de vinhos que a gente tem atualmente. A gente tem coisas que são bastante especiais, como aquela aguardente, Ok. que é uma aguardente envelhecida, até pela cor. Vê-se. Se percebe o tempo que aquilo tem em barricas lá nas caves, que vocês depois vão ver. Aos licorosos também, o algar seco, o moscatel e o algar doce, Ok. que são uma grande preciosidade cada algarve. E é muito giro, porque vê-se aqui, eu diria, pelo menos duas gerações de marcas, porque estes Porsches são claramente um design do século XXI, o empacotamento, a comunicação visual. Sim, sim. E temos estes Lagoa, que é o clássico, a história, uma presença já mais antiga, não é? Já, até o Porsche dá pra gente comparar. Esse aqui foi um dos 2000 e- mais premiados Ok. que a gente teve. Ganhou prêmios cá dentro, fora. Passou por uma remodelação da imagem. Antes o jarro era mais Tradicional. tradicional, agora ganhou esses tons mais coloridos. Foi ao ginásio? Foi. A gente tentou dar uma cara nova para as marcas que Sim. a gente já tem. Os Lagoas agora estão a passar desse rótulo, que é o rótulo mais antigo do Lagoa Reserva, que a gente está aos poucos a alterar para uma imagem mais moderna. Esse é o Reserva Branco. Esse é o Lagoa Premium, Ok. que está espetacular. Também ganhou muitos prêmios. Esse é de 1969. Ah, não, é a Não, garrafa isso número... Não, ele é de 2018, mas é a garrafa número 1969. Essa Edições edição numeradas. e essas são garrafas numeradas. Há muito poucas garrafas. Sim. E são vinhos muito premiados Especiais. também, que esse ano a gente já ganhou vários prêmios em Frankfurt, Lyon, cá também no concurso Cidades do Vinho. Aliás, esse moscatel no concurso Cidades do Vinho, que foi cá em Lagoa, concorreu cá e depois foi para a Itália também,
teve uma pontuação de 93. Excelente. Acima do Moscatel de Setúbal, que toda a gente conhece. E é uma coisa... É uma das alegrias mais recentes, não é? A gente tem vindo a conquistar grandes coisas. O mérito é do nosso enólogo, claro, que é fantástico. Eu acho que ele diria que é um mérito de trabalho de equipa. Porque o enólogo trabalha com uma equipa muito grande e acaba por ser, desde o processo da vinha até ao empacotamento. No nosso caso, a equipa não é grande. No total, hoje, cá na cooperativa, somos 5. Contando tudo, todo o processo. O que a gente tem é a parte das vinhas que não pertencem à cooperativa. São dos sócios? São dos associados que entregam cá a uva, mas todo o processo... Já está muito mecanizado e muito bem... O grande desafio, acho, o grande valor que isso tem é o nosso enólogo, o engenheiro João Marques. Ele é o primeiro a atacar, é o primeiro a ver as uvas entrarem, faz todo o acompanhamento e é o último a sair. Então, isso se percebe depois. Mas acho que a Ana Clara também tem uma paixão nesses olhos que acho que também passa aí muita coisa pelas mãos. Essa é particularmente bonita porque é envelhecida e vê-se a história. Estamos a falar de uma das mais antigas adegas portuguesas. A terceira cooperativa mais antiga do país. E esse aqui é muito engraçado. É um vinho de 2014 que fez um estágio no Arade. E aqueles que estiveram debaixo d'água. Exato. Sabe que eu assisti a porem-nos debaixo d'água? Olha, isso aqui, essas garrafas eram iguais. Ok. Esse é o vidro normal, esse é o vidro depois de ter feito esse processo. Eu acho que nós vimos colocá-los debaixo d'água numa prova de F1H2O que nós gravámos aqui há muito tempo atrás. Pois, isso é 2014. Sim, é possível. É possível que eu tenha visto colocarem-nas dentro d'água. Porque eu lembro-me de uma história dessas porque fez daquilo um happening dentro do evento. Eu posso mostrar depois para vocês as gaiolas onde estavam as garrafas. Todas estavam nessa posição, algumas assim, mas sempre com a água a passar, sempre numa trepidação. E nota-se no sabor? É especial? É especial, é diferente. Pois. É diferente. As castas, que são autóctones cá do Algarve. Sim. Tem curiosidades interessantes que nem toda a gente conhece. Aqui no centro, a Negra Mole é uma casta que só existe cá, não existe em mais nenhum outro lugar do mundo, é só mesmo no Algarve. E o cacho tem essa característica... É multicolor. Exato, de ter as tintas e as brancas. Como o Algarve. Como o Algarve. O Algarve é multicolor. E isso é uma coisa que quando a gente tem visitas e eventos, a gente faz questão também de estar a mostrar. Porque as pessoas, às vezes, como o Algarve virou tão turístico, esquecem que o Algarve tem um outro lado que é muito interessante. Uma história de agricultura e de celeiro de Portugal também. Com as suas laranjas, com as suas amêndoas, com o seu vinho. E as fotografias da evolução da adega, desde como as coisas eram feitas antes, os equipamentos que eram usados. Não, é uma história que tem que ser preservada. Graças a Deus há muita gente a preservá-la, tanto cá como no Alentejo, como mesmo no Norte. Sim. Está-se a guardar esta cultura do vinho, porque Portugal tem muita ligação a essa história. E é um desafio muito grande para nós. A Única surgiu da junção da adega cooperativa de Lagos com a adega cooperativa de Lagoa. Mas é um desafio muito grande manter a cooperativa viva. Pois. Porque a concorrência que existe, até a ideia das pessoas, às vezes, do que é um vinho de cooperativa, é uma ideia que nem sempre porque é correta. As cooperativas evoluíram muito, já não é o vinho carrascão ou um vinho de quantidade, muitas vezes é um vinho até com uma qualidade Claro, assim, um exemplo disso é o nosso Moscatel, que foi premiado em todos os concursos que a gente participou, e concursos de prova cega. É uma comunicação e tudo que tem que isso. ser feita, tem que se ir ensinando as pessoas e dizendo-lhes a verdade. Senhores espectadores, tenham cuidado que estas escadas são malandras, dizem-me. Então aqui, Ana, é basicamente o cofre, é onde estão as preciosidades todas da adega. É. Força,
Nem todos os pipos estão cheios, nem todos estão ocupados, mas o que há de mais precioso está cá, que são os licorosos, é aguardente, e é um ambiente que a gente tenta até para preservar também a adega como cooperativa e a história e dar a conhecer as pessoas isso. Os eventos que a gente faz, a gente tenta fazer sempre cá embaixo para as pessoas verem o patrimônio. Se calhar é muito engraçado e tem muito a ver também com a história de municípios como este. Este programa passa por Lagoa, mas é muito engraçado este lado de preservação histórica, porque inclusivamente os mitos e as histórias que se rodeiam. Quando nós entramos aqui, a curiosidade foi, mas como é que os barris chegaram aqui? Porque a escada que dá acesso não... E ninguém sabe muito bem como é que chegaram. Há várias teorias. Mas é quase as pirâmides do Egito, como é que foram construídas, né? E estas coisas acabam por ter uma história e um vigor brutal. A Ana falou que se podem fazer eventos aqui. Sim. E esse também é um detalhe de abrir esta história a quem a quer visitar. O município de Lagoa tem sido para nós uma mais-valia impressionante. Acho que se não fosse o empenho do município, não sei se a gente teria conseguido passar por algumas coisas que a gente conseguiu ultrapassar, até por causa da pandemia também, que é a realização de eventos. Sempre que a gente tem alguma intenção, por exemplo, agora o Dia de São Martinho, a gente quer fazer e são coisas que sem o apoio logístico do município para nós era impensável. Somos muito poucos e o desafio é enorme. Então a gente tenta trazer eventos cá, a gente não cobra nada para cedência do espaço, só um apoio por causa da eletricidade que se gasta ou qualquer coisa assim, mas para que as pessoas conheçam e consumam o vinho, porque se em outros países, na Europa e fora da Europa, o vinho é tão premiado, o vinho de Lagoa, tão premiado, tão reconhecido, por que que cá no Algarve é tão difícil as pessoas provarem, né? Não tem sentido. E os licorosos, a própria história do edifício, estava mesmo tem uma fachada protegida, uma fachada histórica protegida, toda esta envolvência desta madeira, estes cheiros, estes sentimentos que se sentem só estando cá presente, e quero dizer aos nossos espectadores que é um sistema de porta aberta, basta bater à porta, inclusivamente há uma galeria de arte que permite visualizar parte da coleção e consumir e experimentar alguns vinhos para depois comprá-los em maior quantidade. E qualquer coisa, assim, as marcações para poder fazer uma prova ou alguma coisa também depende de um preparo. Como eu disse, somos muito poucos. Mas é só entrar no nosso site, tem lá os e-mails para contactar. Querem vir fazer uma prova de várias pessoas, querem um evento, um aniversário, um almoço, um jantar diferente num espaço através de um serviço de catering. Tudo é possível, a gente está disponível a tudo. A cooperativa tem esse conceito, não é para nós. É para todos, é um patrimônio mesmo do Algarve e que existe para atender uma demanda, seja antigamente para colocarem as uvas, seja agora para existir para o público, ou o que for. Com uma vantagem brutal para pessoas como eu, que têm um parque de estacionamento gigante. Portanto, pode estar aqui com muita gente, pode fazer um encontro de muitos amigos. Sem dúvida. Beber bons vinhos, conhecer pessoas simpáticas. Ana, eu tenho que ir para conhecer mais Lagoa, claro, mas vou-lhe emprestar a câmara número 2, olha assim bem fundo na câmara, e convido os nossos espectadores a virem visitar esta adega cooperativa cheia de histórias, cheia de sabores, cheia de bons vinhos e de boas pessoas. Com todo gosto, faço questão da visita de todos, que provem o nosso vinho, que provem todos os vinhos do Algarve, que venham visitar a cooperativa e que a gente está de portas abertas à disposição. Agora, nós vamos por ali porque eu vi uns diplomas que vai ter que me explicar que diplomas são aqueles. Eu acho que deve ser grandes vitórias. A parte toda que eu souber, com certeza.
já levamos aqui bom vinho de Lagoa para levar para os nossos amigos e familiares. Muito obrigado, voltaremos. E você volta também, porque vale a pena continuar a acompanhar este Viagens por Portugal. Até mais logo, Ana. Obrigado. Foi um gosto. Até breve. Adega visitada e muitas histórias e tradições aprendidas. Pergunta-me agora ao espectador, onde ficar? Vamos conhecer a Zellow Village, no Carvoeiro, um projeto turístico que tem tudo para agradar a quem quer passar uns dias por esta belíssima região. Vânia, muito obrigado por nos ter recebido neste fantástico espaço. É uma maneira diferente de receber no Algarve, não é? Vender mais do que a praia, do que a proximidade da água, vender a tranquilidade e um sítio onde podemos ter sentir-nos quase em casa, ou ter quase uma casa, não é? Bem-vindos ao Zellow Village. Sim, de facto, aquilo que nós queremos passar para os nossos hóspedes é a tranquilidade e o sossego, no entanto, perto da Vila de Carvoeiro e das melhores praias do Algarve e da zona. Nós neste momento estamos focados então na tranquilidade para famílias, portanto para virem fugir um bocadinho ao seu dia-a-dia, à rotina, porque aqui além de serem vilas, têm todas as comodidades. Quando dizes famílias como um todo, porque é um dos poucos hotéis pet-friendly, por exemplo, aqui da região. Esse lado de darem espaço a trazerem os seus amigos de quatro patas ou de outras formas, porque animais de estimação têm muitas e variadas formas, também é uma vantagem competitiva neste segmento, não é? Sim, é competitiva porque neste momento ainda não existem muitas unidades no Algarve que sejam então pet-friendly. Está a ser cada vez mais procurado e temos tido muitos hóspedes derivado então a termos implementado essa valência do pet-friendly. Certo, correto. Os espaços são gigantes, as casas são muito grandes, há ruas largas com muito estacionamento, há uma piscina fantástica que está mesmo aqui atrás de nós e a chamar-nos para terminarmos esta entrevista e darmos um mergulho. E tudo isso acaba por englobar-se num pacote muito giro, muito fácil, imagino de vender, imagino que seja muito fácil de estar cheio. Sim, correto. Nós este verão tivemos uma taxa de ocupação a rondar os 90%. Nós neste momento encontramos-nos também ainda nos 80%. E portanto temos tido o feedback que nós temos tido dos nossos hóspedes é bastante positivo, portanto tranquilidade, boa piscina, temos também algumas atividades no verão. Aqui ocorreram sunsets, não foi? Sunsets com DJ, trompete e violino, portanto foi algo muito giro. É uma mistura assim eclética, não é? Que sim, os nossos hóspedes gostaram imenso, partilharam imenso nas redes sociais e já querem voltar para o ano e ter novamente essas atividades e esse fim de tarde tranquilo, a ouvir violino, misturado com DJ. É engraçado porque quando me falava das coisas que acontecem aqui, dá para perceber que é uma equipa muito jovem e com muita vontade de diferenciar. Eu não sei se posso contar aos espectadores, mas estava-me a falar que um dos próximos clientes deixou uma lista de compras que pretende que esteja já pronta na sua cozinha para não sair daqui. Esse lado eu diria que era ágil nos pés, de ser fácil de inventar de acordo com as necessidades ou com as vontades de um cliente, ao mesmo tempo deve ser desafiante, mas também é muito agradável porque deve dar críticas fantásticas. É muito agradável e porque nos sentimos aqui muito como uma família e, portanto, os clientes sabem que nos têm sempre aqui para os apoiar e qualquer atividade que queiram, nós conseguimos sempre agilizar todas as marcações, todas as reservas. Como estava a falar também, ter o frigorífico cheio quando chega, eles adoram, obviamente, todos os nossos hóspedes adoram isso, podem sempre nos contactar e nós agilizamos, portanto, essa parte. Lá está a tranquilidade, o poderem vir descansar
descansados e toda a nossa equipa gosta de estar muito próxima do hóspede. Nós temos muitos clientes que vêm todos os anos e que já nos tratam pelo nosso nome. As crianças deixam, aconteceu este verão, por exemplo, no bar, a nossa responsável da F&B receber desenhos com o nome dela e com os pais e ela a servir a bebida, portanto um desenho muito giro que temos sempre guardado. E é esse lado que acaba por transformar, se calhar, um trabalho numa coisa que não é repetitiva. Há sempre uma aventura nova, um cliente novo, uma necessidade nova. Sim, é isso mesmo. Aqui no Hello Villas nós estamos sempre também a inovar, temos sempre campanhas ativas, campanhas diferentes para conseguirmos também chegar a todo o tipo de cliente. Esta é a dica para os nossos espectadores para irem ao site, que depois há de aparecer aqui em grafismo, quase de certeza, porque há sempre coisas diferentes, épocas diferentes, campanhas diferentes para procurar e procurar também o que é que se adapta melhor a cada cliente. Sim, e nós também temos uma mais-valia, que é estamos abertos o ano inteiro e, portanto, pode-se fazer então estadias de longa duração connosco, incluindo com os amigos de quatro patas, o que é fantástico poder vir. Nós temos vários clientes ingleses, por exemplo, que vêm passar o inverno connosco e vem a família toda, vem o cão, vem o gato, o que é sempre muito agradável. Agora vamos falar de coisas técnicas. Quantas vilas, tipologias, o que é que estamos a falar, mais ou menos? Sim, nós aqui no Hello Villas temos 58 vilas, vilas de 1 quarto e vilas de 2 quartos, portanto a vila de 1 quarto é para um casal e no máximo para uma criança em sofá-cama, e a vila de 2 quartos então dá para 4 pessoas e mais uma extra no sofá-cama. As vilas estão equipadas com cozinha, aquecimento central, são tecnologicamente avançadas, adorei o cartão que pode ser o próprio telemóvel que ativa a fechadura do quarto, tem som espalhado pela casa toda, televisões LCD, internet. Aspiração central. Há muita tecnologia também, porque se calhar para se ter verdadeira paz e tranquilidade às vezes é preciso também ter acesso ao que de melhor se faz, não é? Claro, e ter o apoio da nossa equipa que é fantástico. As nossas senhoras do housekeeping então vão sempre fazer a limpeza da vila, ou seja, o cliente não tem que se preocupar com nada, as senhoras vão lá, colocam então a louça a lavar, limpam o chão, fazem as camas e portanto é mesmo para vir e sossegar e estarem descansados. E aproveitar. E aproveitar. Vamos ter alguma novidade assim para a época 2022 que queira anunciar já ou vamos deixar os nossos espectadores em suspense? Eu acho que o melhor mesmo é acompanhar o nosso site e as nossas campanhas e as atividades que vamos proporcionar. A Vânia de Coimbra, uma cidade lindíssima também, mas gosta muito do Algarve e vive no Algarve desde há muito, não também porque é nova, mas desde há algum tempo. O que é imperdível em Lagoa? As nossas praias, portanto as praias de Lagoa são umas praias pequeninas e fantásticas com as melhores paisagens do Algarve, diria mesmo. O vinho, portanto o vinho produzido em Lagoa. E há montes de coisas. Nós vamos visitar provavelmente o bar para uma Coca-Cola bem fresquinha. Convido também a ficar com o Viagens por Portugal, que temos muito, mas mesmo muito de Lagoa para lhe mostrar. Ainda temos muito para lhe mostrar deste concelho algarvio com segredos sem fim. Mas, num sítio com tanto mar, é obrigatório um passeio de barco. Idealmente a motor, mas a minha equipa achou melhor um passeio de caiaque. Uma experiência única de contacto com o mar e com a beleza destas grutas, escarpas, vales suspensos e tantas outras belezas naturais. Pelo menos tinha o nosso sound designer Bruno como motor de apoio. Sérgio, acabamos agora esta, eu diria para mim uma aventura, para ti mais um dia de vida, não é? Mas acaba por ser uma maneira completamente diferente de visitar esta paisagem natural que Lagoa tem. Esta entrada nas grutas, sem o barulho dos motores, com as ondas na sua plenitude, ouvires o eco de uma maneira diferente. Acaba por ser uma maneira muito diferente de conheceres este espaço. Sim, a maneira é espetacular. Porque cada cliente tem a sua experiência, é diferente de ir dentro de um barco e pronto, está tudo ali em junto, e ali não, ali dentro do caiaque a pessoa está a ter a sua experiência de ver a gruta e isso, está a usufruir de tirar fotos dentro dos algares do concelho de Lagoa, que são algares espetaculares, desde o algar de Nagil, desde o algar da Verde Esmeralda, outros,
Entre tantos algares que se eu vou mencionar aqui. É uma lista imensa. É uma lista imensa. Porque imagino, nós hoje fizemos um percurso, mas com uma maré diferente ou com a areia num sítio posicionado diferente, que eu reparei na viagem, vocês estavam a controlar onde é que a areia estava a ir e estava a sair. Porque imagino, se calhar se eu vier daqui a uma semana ou duas, os sítios onde eu vou entrar podem ser sítios diferentes. Podem ser sítios diferentes, tudo tem a ver com a maré. Há certas grutas que a gente entra que está cheia de água em certos dias e depois há outros dias que está completamente vazio e a gente entra e depois os clientes saem e desfrutam da gruta, principalmente a gruta de Verde Esmeralda, que é uma que a gente faz tanto com maré cheia e com maré vazia. É uma das mais icónicas também, provavelmente. Sim, é uma das mais icónicas na costa do Concelho de Lagoa. Uma coisa que eu achei também interessante foi o cuidado e a segurança. Nós estávamos sempre rodeados ou por vocês, que são os mais capacitados, ou por um barco a motor. Este barco que os espectadores não veem, mas que é o barco grande, que estava sempre por perto. Há aqui uma grande preocupação com a segurança, porque mesmo os menos aptos, como eu, sentem-se seguros de que nada de muito estranho vai acontecer. A nossa empresa é focada em segurança, porque dentro das nossas tours há pessoas que têm experiência e há outras pessoas que não têm experiência nenhuma. É por isso que a gente ao princípio faz o briefing, a explicar como é que se faz o remar e isso tudo, eu e o meu colega Miguel, e depois já há sempre aquela tensãozinha em que os dois guias e mais a pessoa que está na pequena embarcação, que estamos a ver sempre os clientes e o máximo de segurança. Se a gente ver que não há condições para entrar dentro de uma gruta, a gente não entra e prosseguimos para outra. O passeio dura mais ou menos 2 horas, mas há uma versão maior, não há? Não, o passeio é sempre 2h30. Pronto, é meia hora a sair da Marina de Portimão, vamos em direção ao Farol de Alfazina, que tem uma extensão de meia hora, depois aí a gente para, começa-se a sair com os caiaques e depois a duração até chegar à Gruta de Nagil é durante 1h30. E depois é mais meia hora, depois de voltarmos para o regresso à Marina. E sim, a dada altura lá apanhámos uma boleia do barco a motor que nos acompanhava, mas só para chegarmos a tempo de lhe mostrar o que é, provavelmente, um dos ex-libris de Lagoa. A Gruta do Nagil. Sim, é de ficar quase sem palavras com este espaço de infinita beleza natural. Sobrevive. Isto é divertido, não é fácil, mas é divertido. E você pode participar nisto, é só inscrever-se. Depois eu digo-lhe o site e essas coisas todas, deixe-me só recuperar o fogo. Mas não se esqueça, continuem com Viagens para Portugal, que nós voltamos já a seguir. A Gruta de Nagil acaba por ser, sei lá, o supra-sumo da... É o ícone máximo da... E tu contaste, e eu achei muito engraçado que há 5, 6 anos atrás... Há 15 anos, 15 anos atrás. Ias lá e não estava lá ninguém. Não estava ninguém. Nos últimos 8, 9 anos tem sido 10 que meteram imagens no Instagram, no Facebook e também a promoção do turismo de Portugal e no turismo do Algarve. As pessoas ficaram loucas e quiseram descobrir a Gruta de Nagil. Aqui eu não quero criar situações que não queiras responder, mas eu vi o cuidado que vocês tiveram a colocar-nos lá e a tirar-nos de lá e vi outras situações que agora não vêm ao caso, mas que os nossos espectadores, se experimentarem uma outra empresa, se calhar vão encontrar. É mesmo importante quando a pessoa escolhe, e eu sei que vocês estão num sítio onde há vários pontos que se pode escolher outro tipo de serviços, quando se escolhe o serviço é muito importante perceber quem é que nos pode levar e trazer com segurança e quem é que pode estragar uma bela tarde de férias, não é? Sim. A nossa empresa, o máximo de foco é a segurança, isso é a coisa.
Não quero dizer que nas outras empresas também há várias empresas nas grandes profissionais, conheço vários deles, que são grandes profissionais. Isto não quer dizer que num dia ou outro não possa acontecer um acidente, claro. Isso, mas de todas as empresas que eu conheço, são excelentes profissionais, excelentes keepers, e eu conheço muitos deles. Então, agora vamos resumir aqui uma situação para os nossos espectadores. Quem queira conhecer Lagoa Vista do Mar, o que é que não pode deixar de prestar atenção? Neste percurso que nós fizemos, da Esmeralda Verde. A Verde Esmeralda, infelizmente não conseguimos entrar. Hoje estava coberta. Estava coberta. Desde a gruta do Farol da Alfonsina, que é também, pronto, é a gruta mais larga do sul de Portugal, por mar, que são um comprimento de 60 metros. E depois ali no canto direito ainda tem mais 20 metros para outro salão. Depois temos a Verde Esmeralda, que é a seguir. Depois temos a Gruta do Leixão do Ladrão, ou da Gruta do Contrabando, que é lindíssima. Quando a gente entra e olha-se, tem 2 buracos e a luz solar passa por aqueles 2 buracos. Eu entrei nessa. Entrou. Entrei. Eu lembro-me perfeitamente, víamos já este braço aí. Aquilo passa por a luz, por aqueles 2 buracos. Há quem diga que parece os olhos do diabo e isso. Porque tu depois acabas por ir na viagem ir fazendo brincadeiras e contextualizando. Sim. Porque é importante também, porque é mais do que o passeio, é a experiência, não é? É o que nós podemos contar aos nossos amigos. É brincar com as pessoas, isso, porque há pessoas que não estão muito confortáveis e a gente brincando com eles ficam mais confortáveis e pronto, a gente brincando, já começam a desfrutar, já começam a ficar com menos medo e isso. Óbvio. Porque há sempre pessoas que estão com medo e a gente temos que dar um ambiente mesmo divertido e para as pessoas ficarem mais coisas. Então, Sea Siren, podem procurar na internet, fazer a marcação. Vocês operam praticamente o ano todo se justificar. Sim. E houverem condições de segurança. Se houver boas condições de mar, a gente sai. Então agora olhas para a câmara número 3, assim bem dentro da lente, e convidas os nossos espectadores a virem visitar o município de Lagoa e a procurarem a Sea Siren Tours para fazerem um passeio que nunca mais vão esquecer. Ok, venham-nos visitar para depois desfrutarmos da bonita costa do Concelho de Lagoa, em que vamos, durante 2h30, vamos verificar várias grutas e Carvoeiro, a bonita vila de Carvoeiro, depois a passarmos também para a zona das Escadinhas, Algarve Seco, e depois, claro, o ícone, que é o máximo, que é a gruta de Nagil. Eu vou ficar por aqui a olhar para o fantástico castelo que tem um nome fantástico, que é São João. São João do Arado. Foi construído no século XV. Era um antigo forte para proteger aqui a Barra contra ataques de piratas e embarcações inimigas de Portugal. Outra curiosidade do castelo, é o único castelo privado que a gente temos em Portugal. Eu fico a ver o castelo, você fica a ver algumas imagens, voltamos já a seguir. Ficámos curiosos com estas formações rochosas que fazem de uma visita à Lagoa uma experiência única e irrepetível. E como ficar com dúvidas não faz parte do ADN deste programa, fomos ter com alguém que conhece, e muito bem, toda esta paisagem natural, assim como a fauna e flora que nos têm rodeado por estes dias. Eu podia ter escolhido um arquiteto, mas escolhi um arquiteto paisagista. E escolheu muito bem. São os melhores, não é? São os melhores, não são os melhores, mas são os mais ligados ao que vamos ver a seguir, sim. José, o que é que podemos esperar desta caminhada que vamos fazer por estes valos? Na verdade, vamos ver valos a partir de uma estrutura suspensa, não é? O que podemos esperar são 5,5 km de natureza. Portanto, temos que inspirar com muita força para... E temos que nos preparar para esses 5,5 km. Agora que começa o outono, é a melhor altura para os percorrer, está mais fresquinho. É mais agradável, não é? É muito mais agradável, porque durante o verão torna-se muito mais complicado. E vamos atravessar 5,5 km de uma estrutura geológica espantosa, que aqui já vão ter uma amostra, que é este maciço cárstico, portanto são constituído por rochas calcárias.
José, estamos num dos vales, ou muito perto de um dos vales. Num dos vales suspensos. Num dos vales há mais suspensos. vales. Há vales que não são suspensos, há vales suspensos. Aqui há tudo. Aqui há tudo. É como na farmácia, como diziam os antigos. O passeio é cheio de coisas que temos que prestar muita atenção. Ou pelo menos ter um Vieira para nos contar como é que se deve observar. Ou então ver a sinalética interpretativa também. Há uma sinalética, e aqui dou a dica aos nossos espectadores, a sinalética explica muita coisa, explica sobre as espécies de... sobre a vegetação, a fauna, a flora, exatamente. Tudo está explicado e aqui e ali vai surgindo a explicação dos vales, a explicação das diferenças geológicas que vamos aqui encontrar. marcante é de facto a paisagem geológica, é este maciço que é muito agitado, não é? Esta morfologia, porque a rocha é muito frágil, reage muito com a água, derrete-se literalmente na água, leva mais tempo que o açúcar, pronto. Mas vai sendo diluída? E vai transformando a rocha noutras coisas. E neste caso dos vales suspensos, é esta coisa engraçada de a erosão não teve tempo de escavar o vale, a tempo de ficar ao nível do mar, portanto o mar foi descendo e o vale acabou por ficar pendurado à espera de melhores dias. O Vieira estava-me a explicar coisas que eu acho que os nossos espectadores merecem ouvir, porque há coisas que temos que realmente prestar atenção. A orquídea mediterrânica que aparece aqui e ali e que tem histórias giríssimas para ver e prestar atenção, porque ela mistura-se com os insetos. São as bruxas da natureza. Ela de facto engana os insetos, engana os fungos, engana-nos a nós. E prospera. E prospera, sim. Apesar de ser um serzinho muito frágil. Muito frágil, exatamente, e com uma semente que não passa de um aglomeradozinho de células, mas de facto ela só tem a manha, não tem a resistência física, ela consegue associar-se a um fungo que existe no solo para conseguir sobreviver até à próxima época. Os espectadores que as queiram ver, qual é que é a época para encontrar orquídeas? É quando começa a chover, mas normalmente a partir de... Não, quando começa a chover não, elas aparecem enquanto massa verde quando começa a chover, mas a flor aparece a partir de fevereiro e depois conforme as espécies vão por aí fora. Sim. E são muito bonitas, são mais pequenas que as tradicionais ou que aquelas que são expectáveis, mas são muito bonitas e cheias de cor. Muito cheias de cor, muito interessantes do ponto de vista natural, porque imitam a fêmea do inseto que as poliniza, quer de aspecto, quer do próprio perfume da fêmea desse inseto, portanto o logro é total. Exato. Outra espécie que tem sido vista por aqui e que não é muito habitual é o falcão peregrino, que é um falcão renomeado, mas há muitas aves de rapina e há várias aves. A fauna é muito interessante a partir da altura das migrações. De verão, menos interessante. Ninguém aguenta. São as nossas gaivotas. Estamos aqui. Exato. Isto é um grupo de juvenis que há de ter nascido há 1 ano ou 2, ainda não são adultos. Mas depois, quando começa na altura do outono, inverno, primavera, a passagem das aves migratórias traz-nos sempre coisas surpreendentes. Sabe que eu já fiz um vídeo há muito tempo de promoção do turismo do Algarve e dizia: o Algarve é tão bom que até as aves vêm cá passar férias antes de irem para a África. Na época fraca, é a sazonalidade. É assim. Ali do outro lado, que eu penso que vocês já lá andaram, ao pé de um farol, que é o farol da Ponta do Altar, há uma rocha no meio do mar que é o Leixão da Gaivota, que é uma ZPE, uma Zona de Proteção Especial. E aí, conforme a estação do ano, se é na altura da reprodução, portanto na primavera, tem a garça branca que utiliza o sossego daquele espaço para se reproduzir, e durante o inverno os corvos marinhos, que muito inteligentemente chegam ao verão e vão para a Escócia passar, que é mais fresquinho, é mais agradável. Umas férias culturais. Embora já haja uma comunidade de corvos marinhos que fica por cá. Outro bicho, claro, o falcão peregrino, por ser icónico e por voar muito depressa, não sei o quê, tem sempre assim uma imagem mediática. Não é? Tem uma imagem mediática. Cool, até há uma moto com o mesmo nome e tal. Mas há aves fascinantes como os andorinhões, temos várias espécies de andorinhões que têm aquela particularidade de só pousarem para se reproduzir, para acasalarem e reproduzirem. Mesmo assim o casalamento ainda é em voo, não é? E conseguem gerir o cérebro de maneira a dormir em voo, como as baleias, não é? Adormecem metade e continuam a voar, adormecem a outra metade.
e os fins de tarde de primavera e de verão são fascinantes porque são bandos enormes. Temos esse lado do Algarve, o óbvio, e dos parques aquáticos e o turismo habitual, mas também há um turismo E temos para fazer este Algarve natural. de birdwatching, de trekking, de andar de bicicleta. E Lagoa tem uma diversidade de paisagem, quer aquela que é mais associada ao homem, esta história da vinha, a vinha define uma paisagem, aliás, como definiu no Douro, que até a paisagem suponho que de património da humanidade, sim. Não me lembro exatamente da designação, mas pronto, essa definição de uma paisagem criada pelo homem, ela acaba a ser toda criada pelo homem, mas esta é muito criada pelo homem, e depois esta zona costeira, paradoxalmente muito seca, muito agreste, e depois temos os estuários também, como o estuário do Arade, as zonas dos arrozais também com espécies fascinantes, sobretudo, como eu digo, a partir do outono e inverno. Agora, o que nós apelamos aos nossos visitantes é que a respeitem. Deixem-na como encontraram, sim, não é? Não deixem as máscaras do Covid por aí, que levem o lixo para casa, que não pisem as plantas, tentando seguir sempre os caminhos. Até porque é mais seguro. Até porque é mais seguro, porque às vezes fora dos caminhos há sítios que parecem estáveis, mas não, são rochas que podem de um momento para o outro cair e as pessoas podem escorregar, podem ter acidentes graves. Portanto, manterem-se nessa sensatez. Nada merece, uma fotografia não merece um acidente grave e já tem. Lagoa tem tantas memórias boas para levar, não precisa de levar-se memórias más, não é? Uma dessas, é manter tudo como deve Depois ser. Depois temos o património subaquático, sim, que é muito interessante porque estamos aqui numa zona de transição entre a influência mediterrânea e a influência atlântica, portanto há aqui espécies dos dois lados, as pradarias marinhas, etc. E é tão interessante que há aqui 3 concelhos que se estão a juntar com a Fundação Oceano Azul e o CCMAR, que é da Universidade do Algarve, para formar uma reserva natural subaquática. Outro dos patrimónios que nós visitámos e que acho que os nossos espectadores gostariam de compreender melhor é o Parque das Fontes, que também é um património único em si próprio e também tem um ecossistema muito complexo, não é? O ecossistema é interessante porque grande parte dele é uma zona úmida, portanto está ligado ao rio Arade, é uma parte do estuário, porque tem das nascentes mais caudalosas, que não é o caso agora, porque estamos a passar por vários anos de seca, mas o que lhe dá a parte do ecossistema dulce-aquícola, portanto com água doce, portanto temos a água doce, temos a água salgada, e depois como tem encostas com um gradiente muito interessante de umidade, sucedem-se os ecossistemas desde a zona aquática até ao topo das colinas, onde as coisas onde a água verdadeiramente é um problema para as espécies que ali vivem. Portanto, acaba por ser uma zona pequenina, mas que tem vários ecossistemas, e depois tem o património cultural, que tem a ver com o Moinho de Maré, porque... Sim. O Moinho de Maré também passa ali por uma memória histórica, não é? É um local que pensa-se que o Moinho de Maré vem do século... Já existia no século XV, embora se calhar... noutro formato ou com uma estrutura diferente, mas existiria no século XV ou XVI. Depois houve um tal Vicente Pires que dizem que transformou uma azenha num moinho, que não percebe muito bem o que é que eles querem dizer com isso. Temos outro moinho que vamos recuperar agora. Queremos ampliar o nosso espaço de água doce para atrair mais espécies, porque agora é sobretudo um ecossistema de água salgada, portanto se tivermos água doce temos mais espécies, sobretudo de aves, mais observatórios para as pessoas irem vendo. E depois temos o anfiteatro, que é sempre palco para atividades culturais, não é? Há sempre atividades naquele espaço. Temos o Lagoa de Jazz, que é interessantíssimo, é ali. Que já faz parte do percurso da agenda musical, sim, da agenda musical em Portugal, sim, e é mágico porque é um espaço ao ar livre, num anfiteatro que faz lembrar o Epidauro, sim. e vale a pena nessa altura, normalmente é em junho, vir cá fazer uma visitinha. A próxima pergunta é muito simples. O que é que, quando vem um amigo do outro lado,
o Vieira diz, não podes sair de Lagoa sem ir visitar. Os percursos são imperdíveis, quer o caminho dos promontórios, quer na parte de Poente, quer este, quer aquele o passadiço em Carvoeiro, que também percorre ali uma parte interessantíssima do nosso litoral, e tem uma particularidade que é, aqueles que têm mais dificuldade em mexer-se têm ali 600 metros para conhecer o território. Claro que o sítio das fontes é imperdível, e depois tem uma parte de património cultural muito interessante. A igreja de Estombar é, Lindíssima. não me canso de dizer imperdível, mas é lindíssima. E depois há esta coisa imaterial que é a maneira de estar mediterrânica, que tem a ver com o vinho, tem a ver com o azeite, com o pão, com as sardinhas. Uma sardinhada é quase um evento cultural no seu todo, não é? E isso liga-nos também uma parte importante do que era tradicionalmente a atividade aqui dos algarvios, que era a pesca, não é? E a sardinha estabeleceu connosco uma longa relação de milhares de anos, e é um peixinho de 12 centímetros. Super mas simpático. Condiciona-nos a vida e a maneira de estar neste espaço. Então a última, ainda mais fácil. Ui, esta não foi, mas... Foi! Okay. Olha para a câmara número 2 e convido os nossos espectadores a visitar o município de Lagoa e a fazer estes percursos que são inesquecíveis. Convido a escolherem também o outono e o inverno, e um bocadinho a primavera, porque tem as florinhas, mas o outono e o inverno são gloriosos no Algarve. Nós gostamos de vos ter cá. Temos mais disponibilidade para estar com as pessoas e para contar estas histórias todas. Uns têm umas, outros têm outras. E é nessa altura que é interessante, que é mais interessante e mais cómodo fazer estes percursos, ir ao sítio das fontes. Nessa altura está tudo verdinho. Quando vierem no verão, não se esqueçam que o Algarve não se esgota na praia. Temos o Lagoa de Jazz. Há muito para fazer. Há sempre atividades culturais muito diversificadas, há sempre exposições. Lagoa oferece sempre eventos desse género, portanto é estarem atentos ao Facebook e às redes sociais, porque essas coisas são imperdíveis. Lá estou. Então, 5 km para ali, 1 km para ali. Obviamente que eu vou para ali. Não, vamos por aqui. Vamos por aqui. Não estou lá muito bem equipado para isso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer exercício físico. Sim, ou então é até eles gritarem corta. Okay. É uma das duas. Vamos embora. E é daqui que termino mais um Viagens por Portugal. Esta semana estivemos por Lagoa, para a semana continuaremos a viajar consigo. Aproveite esta semana para nos seguir nas redes sociais, procurando saber o que se faz à frente e por detrás das câmaras, e para ver ou rever os últimos episódios de Viagens por Portugal no YouTube. Para a semana eu volto para estar consigo, volte connosco, até lá.